O Governo não se entende e o país sofre. O Governo não se entende entre si e o Governo não se entende com o país. A luta dos professores e a relação deste Governo com os professores e a escola pública tem sido um belíssimo exemplo disso. Além de versões contraditórias entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação sobre alguns assuntos, recordo que ainda na semana passada o Primeiro-Ministro garantia aqui que não é o Governo quem pede serviços mínimos às greves nas escolas, que essa é uma decisão que cabe apenas aos tribunais, e no mesmo dia o Ministro da Educação anunciava que iria pedir que fossem decretados serviços mínimos para as greves anunciadas aos exames e às avaliações finais. Não é a primeira vez que um governo em Portugal tenta recorrer ou tenta enfrentar decisões dos colégios arbitrais sobre greves às avaliações. Não é a primeira vez que um governo substitui medidas que poderiam resolver os problemas dos professores e da escola pública por guerras espúrias nos tribunais em relação às greves dos professores. Não deixo de ver com ironia as declarações do Ministro João Costa, quando diz que greves dos professores comprometem a escola pública. Em 2013, a versão do então Ministro era apenas ligeiramente diferente. Era greves dos professores são prejudiciais à escola pública. Há linhas que separam e linhas que juntam os vários Ministros da Educação. Este parece aproximar-se dos seus antecessores numa matéria: a incapacidade de realizar boas reformas na escola pública, sempre que isso significa reconhecer mais direitos aos seus profissionais. Inclusão, flexibilização curricular, cidadania, saúde mental, recuperação de aprendizagens, boas intenções, certamente, todas esbarram nas condições de trabalho, no envelhecimento, na falta de renovação, nas carreiras desvalorizadas, no burnout, na burocracia, na falta de formação de docentes e de outros profissionais. Outra contradição deste Governo. O Sr. Primeiro-Ministro garantiu que o novo regime de recrutamento acabaria com a casa às costas dos professores. Será que é assim? Porquê é que 25%, um quarto dos professores que tinham condição para vincularem ao abrigo do novo regime de recrutamento recusaram-se a fazê-lo? Porquê? Será que preferem ficar precários? Desenvolveram algum síndrome de Estocolmo em relação à precariedade à qual foram votados durante tantos anos? Não. Eles preferem ficar precários porque esse regime de recrutamento obriga todos estes professores, em 2024, a terem de concorrer para todo o país, sem mais um cêntimo por isso. E, portanto, na prática, quem agora ficar numa escola no Algarve, que é a origem de grande parte dos professores, pode depois ser colocado, quem agora ficar numa escola no Norte, pode depois ser colocado numa escola do Algarve. Os professores estão a vincular à carreira, em média, com 47 anos de idade e 16 de serviço. Considera o Sr. Ministro que um salário de professor é suficiente para deslocar uma família do Norte para o Algarve, para as zonas mais inflacionadas do país? Ou pior, para sustentar duas casas? Considera o Sr. Ministro que é um sinal de valorização da carreira docente que um juiz estagiário ganhe mais do que um professor do ensino secundário em fim de carreira? Estamos a formar cerca de 1.500 novos professores por ano, quando precisávamos de formar pelo menos 3.500 para evitar o mesmo nível catastrófico que se espera em 2030, quando sabemos que faltarão milhares e milhares de docentes ao país, de acordo com o estudo que o próprio Ministério apresentou. Não vale a pena atirar areia para os olhos de ninguém. Aquilo que se está a propor é uma escola com professores low cost. Agora vêm dizer, mas as medidas que apresentamos representam 300 milhões. 300 milhões para salvar a escola pública no país dos benefícios fiscais para os ricos. 300 milhões para salvar a escola pública no país onde a banca lucra 10 milhões de euros por dia, enquanto cobra juros às pessoas que pagam crédito à habitação, e a solução do Governo é proteger os lucros da banca. 300 milhões, é isto que o Governo tem para apresentar perante uma escola pública que todos entendem e estão de acordo que enfrenta um dos maiores desafios da sua existência, que é a falta de professores. A situação é crítica. Houve, no início deste ano, 38 mil alunos sem professores a pelo menos uma disciplina.
O Governo e o Estado, o Ministério da Educação, não estão a conseguir atrair mais professores para o sistema, nem atraindo aqueles que foram expulsos, nem formando novos em quantidade suficiente. Fôssemos nós um país onde a banca não manda, e talvez o Sr. Ministro não tivesse a coragem de dizer que são as greves que comprometem a escola pública. Fôssemos nós um país onde a maioria absoluta não manda com arrogância e talvez o Sr. Ministro não tivesse a coragem de dizer que são as greves que comprometem a escola pública. Aproveito para saudar os professores que hoje estão em greve.